Essa presidência solicita que todos os vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita ao novo vereador Estevão Nogueira que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. A leitura será da carta de Efésios, capítulo 4, versos 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Obrigado, ainda em pé. Vamos ouvir o hino nacional, por se tratar da primeira sessão ordinária do mês. Vamos assentar. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Em observação ao parágrafo 5º do artigo 208 da Resolução 44/92, o expediente ficará reduzido a 3 horas, contadas a partir da hora fixada para início da sessão.
Essa presidência coloca em votação e discussão a ata do dia 20/8, uma sessão ordinária. Não havendo vereador queira discutir, a ata do dia 20/8, 20 de agosto, ela vai à votação e o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Encerrada a votação. A ata do dia 20/8, sessão ordinária, foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, a discussão da ata do dia 27/8, 27 de agosto, uma sessão ordinária. Não havendo, ela vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora, em discussão, a ata do dia 29/8, 29 de agosto, uma sessão solene. Não havendo vereador que queira discutir, vai à votação e o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. A ata foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Essa presidência comunica a casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 29/10 a 4/11. Adriano Medeiros Araújo, Antônio Aparecido Pereira, Assumpta Cardelli Spagnol, Belmiro Zacarias, Benedicta Rodolfo de Souza, Benedito Gerson de Souza, Carlinda Andrade da Silva, Carmelita Pereira de Souza, Cláudio dos Santos Cândido da Silva, Dinarte Bacinello, Francisca Teodoro de Jesus, Geni da Silva Costa, Ida Antonieta Pelisson Griso, Jacira Rosa Maese, Jezoel da Rosa, João Benedito Silvano, Jonas Evangelista, José Pires, Juarez Santana, Júlia Bonatti Bertanha, Laertes Antunes da Silva, Maria Cristina de Faria Moura, Maria de Jesus Santos, Nicodemo Antunes Rodrigues, Odorlan Ronieri Ferreira Abreu, Roberto Geraldo Guedes da Silva, Ronald Kerp de Oliveira, Sandra Maria Cato Bertolini, Sueli Souza da Silva, Terezinha Marrafon Siqueira, Ubiratã Viana, Wilson Aparecido Tetzner, Wilson Francisco, Zuleika Abraão Jeremias. Podemos assentar. A presidência solicita à primeira secretária da mesa que proceda a leitura da matéria do expediente, iniciando com o item 1, matérias vindas do senhor prefeito municipal. Limeira, 1º de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira.
Senhor Presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofícios 3469, 3470, 3471, os 3 de 2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Mesa recebe esse ofício e informa aos senhores vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Senhor presidente, passarei as matérias vindas do Legislativo. Pois não? Projeto de Lei 246, assunto: perpetua o nome de José Otávio Ribeiro, Avenida C, Parque Industrial Souza Queiroz, no município de Limeira. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 247. Artigo 1º, fica criado o incentivo ao plantio de árvores frutíferas, destinado ao plantio ou reposição de árvores de espécies frutíferas em áreas públicas do município de Limeira. Autoria do vereador Claudemir Vieira. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 248, institui no calendário oficial de eventos do município de Limeira a festa em louvor a São Francisco de Assis, bairro dos Frades, a ser celebrada na primeira quinzena de outubro. Autoria da vereadora Lucinês Aparecida Bom. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de Lei 249, altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 5394, de 30 de julho de 2014, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e da outras providências. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 50. Projeto de resolução que altera a resolução 728/2018, que institui a criação do Prêmio Zilda Arns no âmbito da Câmara Municipal de Limeira, com entrega de diploma em reconhecimento a profissionais da área da assistência social, com destaque do ano dentro de suas atividades. Autoria do vereador Antônio Franco de Moraes. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 47, que concede a medalha Herbert de Souza nos termos da Resolução 350 de 2008 e da outras providências. Autoria do vereador Marco Antônio Xavier. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 66 ao projeto de resolução número 7/2018. Altera o artigo 286 do capítulo 2 do título 8 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Autoria do vereador Marco Antônio Xavier. Encaminhe-se às comissões competentes. Não há mais matéria a ser lida, senhor presidente. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. A sessão está reaberta e eu suspendo a sessão para recepcionar o secretário da Educação, André Luiz de Francesco, que vem falar com os vereadores a respeito do problema acontecido aqui na cidade de Limeira. E peço aos vereadores que se encaminhem à sala de reuniões. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. A matéria para ser lida, senhor presidente. Pois não? Um minuto só que estamos localizando no... Proposta de lei
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2018. Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 217-A da Lei Orgânica do Município. A proposta vem assinada pelo vereador Marco Antônio Xavier, Helder Lúcio de Oliveira, Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa, Constância Berbit Dutra da Silva, Cleiton Aparecido da Silva, Wagner Barbosa, Nilton César dos Santos, Wagner de Souza Rodrigues Costa. Encaminhe-se às comissões competentes. Passaremos agora aos requerimentos, senhor Questão presidente. de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, peço que passe a apreciação dos líderes para que a gente possa ler apenas o número, o título, a ementa, né, e o autor, para que a gente possa ganhar tempo na leitura dos requerimentos. Pedido da anuência dos líderes, Marco Xavier. Sim, presidente. Helder, Sim. Toninho, Sim, presidente. Carolina Pontes. Sim, presidente. A primeira secretária, a leitura conforme foi deliberado pelos líderes. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem da vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, o vereador Dr. Marcelo Rossi pediu para que justificasse sua ausência por motivos particulares e pessoais e já adiantou que não virá ao expediente até o término, em virtude daquela nova regra acordada com relação à validade dos requerimentos. Como ele não estará no expediente de hoje, peço para que o presidente verifique se há necessidade de anuência dos líderes ou não, para que os seus requerimentos sejam lidos na próxima semana, na próxima sessão. Como ele não está presente, automaticamente o requerimento fica para a próxima sessão. Agradeço, presidente. A leitura agora conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento 676. Requer informações ao Poder Executivo sobre as ações preventivas que conscientizam toda a população quanto ao risco de dengue no município de Limeira. Autoria da vereadora Constância Berbit Dutra. Em discussão. Quero discutir. Com a palavra a vereadora proponente. Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia. Senhor presidente, é o seguinte, eu fiz esse requerimento por conta do que já aconteceu na nossa cidade, né? Então, eu estou fazendo, nós tivemos um problema sério com mortes aí no passado, então eu gostaria de saber se a prefeitura está atenta com relação às medidas, né, preventivas que tem que tomar. Sabemos do problema da dengue no nosso estado, e nós de Limeira não podemos abandonar. E eu fiz esse requerimento depois de uma visita de uma agente, e eu estava na casa de um casal de amigos, e como as pessoas acabam fazendo, na verdade, na cidade toda, e na minha casa, né, ela chega lá, já conhece, então a gente vê, né, eu não estou aqui colocando em dúvida o trabalho de nenhuma das agentes. Mas eu sei que na minha casa eu não posso ter como referência, porque elas realmente fazem um trabalho muito bom, mas eu fiquei preocupada numa casa que eu fui, que eu estava lá e a gente entrou e ela fez só de um lado da casa, né? Ela não contornou a casa toda. E também o que eu percebo quando na minha casa, que elas pedem para eu tirar, arrastar a geladeira e tirar uma parte de baixo, porque a minha geladeira escorre água, não sei se todas as geladeiras são assim. E tem uma parte embaixo que fica um restante de água. Então, elas pedem, a gente arreda a geladeira e elas puxam, verificam lá se realmente tem alguma coisa. E como eu estava lá e ninguém sabia que eu estava lá, enfim, eu passei a observar e eu achei que foi muito rápido. Eu sei da competência, conheço várias delas, mas eu fiquei preocupada, porque nós já tivemos casos aqui de várias mortes na nossa cidade. É um problema muito sério. Então, eu pergunto nesse requerimento se está sendo feito realmente esse trabalho de prevenção, esse trabalho está sendo feito bem na cidade. E no meu requerimento eu peço exatamente isso. Eu pergunto quais as ações que estão sendo tomadas visando a conscientização da população a respeito do risco da dengue no nosso município. Então, eu tenho ouvido, acho que eu ouvi numa rádio, mas eu gostaria que eles pudessem apresentar para essa vereadora quais as ações que estão sendo feitas, né, na nossa cidade. É um assunto sério, não é porque minha mãe faleceu
por conta da dengue, não é por isso que eu estou falando, mas também porque a gente vivenciou isso. E na minha casa, onde meu pai mora, na região ali, só da minha família, nós temos 5 pessoas que já foram picadas pela dengue. Então, mais uma vez que eles possam ser picados, vão ter problema sério. É ruim usar exemplo da gente, mas a gente acaba usando, não tem como. E minha mãe faleceu por conta disso. Já era uma pessoa acamada, mas foi realmente a dengue que a enlutou. E como eu vi esse caso dessa pessoa fazendo essa abordagem, eu me preocupei, né? Ela não fez a abordagem como é feito na minha casa. Então, um alerta aí para os agentes, para quem coordena, quem está à frente desse trabalho, né? Para que dê uma atenção especial a esses agentes, procure acompanhar, para que a gente não tenha mais tragédias como nós já tivemos aqui na nossa cidade. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a vereadora Constância traz um assunto extremamente importante a essa casa, que durante esses 6 anos também me tem me preocupado muito, que é referente ao trabalho que é feito referente à dengue. É óbvio que sabemos que dengue mata. Este é um principal ponto quando falamos em qualquer campanha da dengue. A dengue, um ministério sempre fala que dengue mata, e mata principalmente, atinge principalmente as crianças mais jovens e as pessoas que têm comorbidades. Isso é, existe uma outra doença que, em conjunto com a dengue, acaba tendo complicações diferentes. Igual a vereadora Constância disse sobre a mãe, minha filha também pegou dengue e passou por um período muito difícil, porque isso é um alerta a todos de Limeira, porque normalmente o pior período é quando a pessoa quando não tem comorbidade, como tinha, pelo jeito, a mãe da vereadora Constância, quando está melhorando, aí sim pode entrar em choque. A pior fase é normalmente quando a gente acha que a doença está indo embora, que é um problema grande. Acho que a vereadora traz um problema sério aqui, tem mais a ver com a parte do trabalho que essas agentes fazem, mas é possível, vereadora, a senhora passando o local, sei que a senhora não vai ter o nome da agente, mas a senhora passando o local, é possível ter o nome dessa agente e talvez consertar. A senhora, como viu esse problema, talvez passando a região, ela já consiga colocar. E, com certeza, verificar o que está acontecendo. Não creio que seja um problema de todas as agentes, mas fico à disposição, caso queira passar o local, para que possa ser sanado esse problema. E aqui eu tenho uma lei que fiz, porque não é só a parte da divulgação. Eu acho que todos sabemos que a dengue está dentro da casa, sabemos o que temos que fazer, é importante a divulgação para que a população realmente se lembre. Mas o mais importante que eu penso é exatamente se preparar para o atendimento. Nós tivemos em Limeira um grande número de pessoas que foram contaminadas com determinado tipo de dengue, temos 4 subtipos, e se vier outro tipo para o município, poderemos ter problemas. Então, existe uma lei de autoria minha, que deve ser mandado para essa casa o plano de contingência, onde a senhora vai encontrar todas essas informações também. Foi colocado e deve vir em breve para essa casa. A Comissão de Saúde deve ser, com certeza, a detentora desses assuntos. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Esse plano de contingência, vereador Érica Tanque, a gente acompanhou muito, né? Na outra gestão, por intermédio desse vereador, foi aberta uma CPI,
a respeito da dengue. Naquela oportunidade, nós tivemos aqui na cidade mais de 20 mortes. E os casos, notificação, mais de, não sei se eram cerca de 25 mil, qualquer coisa nesse sentido. 20 mil. E foi um negócio que preocupou muito. E dentro desta CPI foi o plano de contingência. O plano de contingência é onde fala tudo que a cidade está fazendo, o que foi feito e o que está fazendo. O que me deixa mais alegre agora, que pelo menos eu ouço muito, todo final de semana tem plano de mutirão. Tem mutirão na cidade. Então é mutirão de um lado da cidade e todo final de semana. Isso aí eu falo porque eu trabalho numa emissora de rádio e é anunciado na emissora de rádio aonde vai ter o mutirão no final de semana. Então isso deixa um pouquinho mais tranquilo, principalmente dizendo que esse ano pode acontecer uma epidemia de dengue pelo ciclo de chuva, tudo isso aí. Então é preocupante e toda preocupação, todo caso, é aqueles 10 minutos que a gente faz aquela vistoria por semana, a gente pode salvar uma vida. Esse requerimento será enviado ao Executivo. Requerimento 677 requer informações ao Poder Executivo acerca da atuação dos intérpretes de língua brasileira de sinais Libras no município de Limeira. Autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Em discussão. Eu gostaria, presidente. Em discussão. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, eu fiz esse requerimento, senhor presidente, em virtude de algumas visitas que nós estamos fazendo nas escolas municipais, através da Comissão de Educação, que nós fomos procurados pelo Sindicel e também por um grupo de monitoras da rede municipal para tratar de assuntos do seu interesse. Em uma das escolas que eu particularmente visitei, me deparei com os alunos com a questão da língua brasileira de sinais, a Libras, e a quantidade de professores para poder estar atendendo a demanda dessas crianças, e também algo que me preocupou, de uma certa forma, foi esses profissionais terem que se ausentar da sala de aula para poder estar indo cobrir alguns eventos, nessa natureza da prefeitura, sendo ali o tradutor de sinais nesses eventos. Então, me causou uma preocupação, faço aqui esse requerimento, questionando a prefeitura o número de alunos, a quantidade de professores, e se realmente estão utilizando esses profissionais que deveriam estar na sala de aula para eventos que estão acontecendo na prefeitura municipal. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu quero. Discutir. Vereadora Érica. Vereadora Constância. Senhor presidente, nobres pares, parabéns, Vaguinho, vereador Vaguinho, pela propositura. E é um assunto que gosto muito de falar. E eu tenho dito algumas vezes aqui, eu não tinha dados sobre o que foi feito na época e tem tudo a ver com o assunto que hoje Vossa Excelência apresenta nesse requerimento. Então, eu liguei lá no CEPROSOM e elas me passaram algumas coisas aqui, como, por exemplo, na época que eu estive lá, para vocês terem uma ideia como que é a capacitação, foi uma capacitação com o objetivo de tornar Limeira uma cidade bilíngue na época. Foi o maior curso que Limeira proporcionou. Foram mais de 400 agentes públicos, no qual atingiu 3 instâncias municipais. E os municípios, no município, a Rede da Saúde, a Guarda Municipal, CEPROSOM, Prefeitura e Educação. Na rede estadual, as escolas, e na federal, nós tivemos, eu fiz um convite também para os bancos, então nós estivemos lá com a Caixa Econômica e alguns outros bancos. Esse curso a gente ofereceu no CEPROSOM, essa capacitação, e a formatura foi no Teatro Boa Vista. Eu tenho dito de vez em quando, eu acho que é 500 e tal, e aí eu pedi para que as meninas do CEPROSOM me passassem no meu WhatsApp. Enfim, é um assunto que hoje o município, depois disso, é que foi aquela implantação de que desvinculou, os alunos foram para as classes. Então, com essa capacitação que nós fizemos, muitas pessoas foram capacitadas, mais de 400 pessoas. Agora,
O que precisa ser feito é a continuidade, vereador. Hoje, eu sei da deficiência, eu sei do problema que está tendo, inclusive, né? Faltando esses professores. Mas as outras administrações têm que dar sequência no trabalho. Foi feito um trabalho como nunca tinha feito, mais de 400 capacitações. E não é capacitação de um dia, foi o curso completo. Então, é importante que as outras administrações também tenham esse olhar. Não se fala hoje mais, inclusive hoje a língua dos sinais, ela é colocada em todo, inclusive o presidente esses dias, uma coisa que me chamou a atenção, o novo presidente, e aí do lado ele já tinha uma professora ali, né, dando a entender para os deficientes visuais, para os deficientes, a língua de sinais, para os auditivos, no caso. Então, é de extrema importância nós estarmos atentos, e as administrações, de que não se trata mais como antigamente, que se escondia um deficiente. Graças a Deus, hoje esses deficientes têm visibilidade, e o poder público tem que fazer o seu papel e dar sequência a um trabalho que já comecei e que fiz um trabalho que eu tenho o maior orgulho de ter feito nessa cidade. Muito obrigada, senhor presidente, e parabéns pelo requerimento. Vereador Vaguinho. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Vaguinho traz um assunto extremamente importante, que é o atendimento em Libras, extremamente importante, tanto para que as crianças assim possam fazer, principalmente ali na gestão do prefeito Paulo Radiche, houve a inclusão de uma escola bilíngue, que vão ficar proficientes em 2 línguas, né, o português e o Libras. É extremamente difícil, já fiz curso, mas proficiência é completamente diferente. E, por isso, há uma grande dificuldade. Porque o professor de Libras, ele tem que ser proficiente. Ele tem que entender muito. Não basta a gente fazer o cursinho de bom dia, boa tarde, é diferente a colocação. E para os eventos, aqui na casa também. Por exemplo, é um intérprete, é diferente de a gente ter noção. Eu tenho dificuldade com isso também, porque imagina, o hospital que atende, que eu quero fazer a mamografia, por exemplo, e eu tenho que pedir, muitas vezes, para a Secretaria de Saúde, foram vários anos assim, que desloque alguém para fazer essa interpretação, para que possa fazer a ligação entre a mulher surda e o profissional de saúde. Então, é uma coisa que nós estamos avançando, eu acho que isso é o país inteiro. Meu filho forma-se médico nesse final do ano e teve um curso, não quer dizer que é proficiente, no currículo da faculdade, não tem, mas não vai ter proficiência, é preciso que a gente avance. E acho que a cidade de Limeira vem num assunto muito interessante, porque além de Libras, nós temos a Libra Tátil, que nós estamos na época da surdo-cegueira, um grande problema e que nós temos ainda uma dificuldade muito maior, que é a surdo-cegueira, que precisa ser a Libra Tátil, que é diferente, ou o Tadoma, onde elas colocam a mão no pescoço da outra para poder entender o que a pessoa está falando. Então, nós temos muito a avançar nisso, mas creio que a cidade começa a perceber a dificuldade que temos, ou a dificuldade que a comunidade surda tem ao buscar os prédios públicos, muitas vezes, e não ter esse que faça a interpretação. Então, muitas vezes, posso até correr num erro, mas com a situação de que as pessoas possam ser atendidas, por exemplo, na mamografia, com alguém que faça a interpretação. E assim deveria ter, na cidade, pensamentos para atender essas campanhas. Aliás, tem um projeto que está para vir, para que a gente tenha as maiores campanhas, também em Libras. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Manifesto o interesse, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, apenas para parabenizar o vereador Vaguinho com relação à temática. E
Oportunamente, não sei se o vereador chegou a ver, mas ontem à noite, no Fantástico, fizeram uma matéria, um especial, inclusive o que foi abordado pela vereadora Constância, que no momento ela não está no plenário, mas foi feita, inclusive, acerca do presidente eleito e também do Fernando Haddad, que estava no segundo turno, com relação aos intérpretes que foram contratados pela campanha de ambos candidatos, acompanhando até o término. Então, ontem fizeram um especial sobre os intérpretes de Libras. Acerca do requerimento, eu até estava procurando se não tinha um meu nesse sentido também, provavelmente ele não foi protocolizado, então eu já vejo que nem protocolizo, porque vem ao encontro também, acredito que seja pela mesma forma do que meu gabinete foi procurado, acerca de algumas intérpretes com relação a algumas escolas que estavam recebendo, principalmente, algumas crianças com deficiência auditiva, e, em virtude disso, a necessidade da contratação e de alguns intérpretes que já estavam na fila. Fui procurada pela intérprete Amanda, que é intérprete do SENAC, inclusive, e ela fez a procura com relação a saber como que as escolas municipais. Por incrível que pareça, gente, o dado que eu vou dar para vocês aqui é com base técnica e com base científica, porque minha dissertação de mestrado foi sobre isso, né? Aliás, o livro já está com a data marcada, já está no prelo, e deverá ser feito no dia 12 de fevereiro. O lançamento é sobre pessoa com deficiência e sobre todas as alterações legais nesse sentido. E acerca dessa temática, a informação que eu vou trazer, por incrível que pareça, vai falar assim, nossa, o poder público está avançado, mas o poder público está avançado em relação ao público privado. Por quê? Eu recebo no meu escritório diversas pessoas que vão, por exemplo, vão tirar carta, buscar habilitação, vão buscar a inserção em uma escola particular, pessoas com condição financeira que vão até a iniciativa privada buscar um atendimento diferenciado, pensando muitas vezes que no poder público isso será precário, né, em virtude de sempre pensarmos da estrutura do Estado, acaba sendo inchada. E, por incrível que pareça, essas pessoas chegam no meu escritório, eu falo um pouco de Libras, e elas vêm reclamar justamente pelo fato de que na iniciativa privada eles não encontram esse tipo de garantia e questionam se não poderiam entrar com ação judicial para isso. Então, no poder público, muitas vezes, eles são mais amparados do que na iniciativa privada. Se alguém for pedir, eu peço 1 minuto de à parte. Obrigada, presidente. Quero discutir, presidente. O Estevão Nogueira, depois o Jorge Freitas. Quer terminar suas considerações? Eu faço as minhas depois. Agradecendo o cavalheirismo e a gentileza do vereador Estevão, só para concluir nesse 1 minuto de à parte, já vou até, inclusive, erguer a bola aí para o vereador Estevão. Quem tem um trabalho muito importante dentro da questão das Libras e que prepara intérpretes, e não só alunos e professores, mas intérpretes que são habilitados, é a IEQ, a Adventista, a Batista, a Filadélfia. As igrejas evangélicas têm grupos organizados preparando intérpretes em todo o território nacional. Aqui em Limeira é muito forte. A maior parte dos alunos que chegam no SENAC, que trabalha com intérprete de Libras, lá eles têm o curso de Libras para oferecer. Já fica até a ideia para a Escola Legislativa em alguma parceria nesse sentido, porque é uma língua oficial. Libras é uma língua oficial aqui do Brasil, assim como a língua portuguesa, tem o mesmo peso. Então, a comunidade evangélica, desconheço se outro segmento, a católica também tem, eu já desconheço como que funciona o trabalho, mas na evangélica é muito forte, cerca de 70% dos alunos que recebemos no SENAC, com relação a Libras e com relação à deficiência, vem da comunidade evangélica. Obrigada, vereador. Boa tarde, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. E, assim, bem rapidamente também para contribuir, dentro da Secretaria de Educação tem um setor específico com relação à inclusão. Inclusive, tenho até, eu posso dizer, uma amiga que está nesse setor e que, inclusive, esteve na comissão
que trata da educação há pouco tempo, e ela explanou um pouco das atividades que essa equipe desenvolve, e uma das correntes é a preparação para professores. É pertinente o requerimento, vereador. Parabenizo por isso. Inclusive, gostaria de até registrar que vem de encontro que a vereadora Carol disse, que o poder público ainda sai um pouco na frente da iniciativa privada mesmo. Inclusive, esses dias eu me senti orgulhoso. Eu cheguei em casa, meu filho conversando comigo, começou a fazer sinais. Então, eu percebi que da rede municipal, né, eles já estão aprendendo, tendo noções básicas, lembrando que é como um idioma. O idioma ele precisa ser trabalhado, quanto mais cedo, melhor. Precisa fazer a questão do comparativo, né? E ensino de idiomas é isso, é fazer uma comparação com a língua materna, que no nosso caso é o português. Então, eu vejo, inclusive, um avançar no setor público. Mas, é claro, quanto mais, melhor. Né? Obrigado, presidente. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em primeiro lugar, dizer ao vereador Vaguinho que esse assunto é um assunto muito importante, principalmente nas escolas, as crianças. E Libras é uma coisa que devemos lutar constantemente para que as pessoas possam ter acesso a essa linguagem, que é muito importante. E essa casa, na gestão do presidente Ronei Martins, implementou aqui em 2014, todo mundo acompanha aqui a Libras, que é feito, e essa implementação continuou depois do presidente Newton Santos, depois do presidente Zé Damix, e a tendência é continuar permanentemente, porque isso tem trazido resultado. Conheço dezenas de pessoas que acompanham a sessão da Câmara por Libras, né? E recentemente esteve aqui, usou a tribuna, uma dessas pessoas. Então é muito importante esse assunto, muito importante esse debate, porque, como a vereadora Constância disse, antigamente as pessoas ficavam escondidas dentro de casa porque não tinha nenhum tipo de acesso. Em 2014 nós fizemos uma reunião muito grande aqui na casa com o presidente Ronei, com todo o conselho deficiente, um conselho bastante participativo, e após isso que começou a implementação de uma série de coisas aqui na casa e também em boa parte da cidade. Agora precisa avançar permanentemente. Então, na cidade existe aí 90 escolas do município, acho que algumas delas têm alguma situação, mas de qualquer forma é preciso tratar esse assunto com muito carinho, principalmente porque trata de crianças. E criança na escola, ela sempre precisa, não só da matéria do dia a dia, mas pelo menos Libras para entender o que está se passando. Uma parte, vereador. Concedo uma parte. Quem pediu? Vereador Vaguinho. Só para poder contribuir, como foi relatado aqui a questão do presidente, do governador, queria lembrar também que a vereadora doutora Mayra, na campanha dela, ela também registrou alguns materiais, assim como foi solicitado nesse plenário pelo Alexander, se eu não me estou enganado, materiais de divulgação em Libras e Sinais. E a vereadora Mayra Costa, durante a sua candidatura, registrou isso nas redes sociais. Mas eu faço esse requerimento, vereadores, justamente pela preocupação desta questão. Hoje, no município, nós temos uma única escola bilíngue, né? A questão das ausências dos professores, justamente, que deveriam estar em salas de aula, estar saindo das salas de aula para poder estar atendendo outros eventos públicos pela dificuldade de ter um intérprete, de repente, para poder atender às atividades do poder público, né? Causando, de uma certa forma, uma certa dificuldade e deficiência para o aluno que está lá na sala de aula. Obrigado, presidente. Obrigado pela contribuição, vereador, e sou favorável a esse requerimento. Era o que tinha para esse momento. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo ao Executivo, a sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não? Projeto de Decreto Legislativo número 48.
Fica concedida como reconhecimento do poder legislativo a homenagem Ordem Militar de Limeira, Capitão Arlindo de Almeida Rosa, na forma de diploma aos atiradores destaques do ano do tiro de guerra de Limeira, TG 02020, denominados abaixo, em conformidade com a Resolução 705 de 2017, autoria da mesa diretora. Encaminhe-se às comissões competentes. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, peço também para que os líderes apreciem a inversão de pauta para que nós possamos ler as moções, visto que há 16 moções a ser lidas, e que leia-se somente o número, a ementa e o autor. Obrigado, senhor presidente. Preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Helder. Sim. Marco Xavier. Sim. A leitura conforme foi deliberado pelos líderes e acertado entre os líderes também que só o proponente vai discutir a moção. Moção 214, moção de pesar pelo falecimento de Francisca Teodoro de Jesus. Autoria do vereador Helder Lúcio de Oliveira. Em discussão. Não havendo, a moção 214, ela vai à votação e o painel de votação está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 216, moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Aparecido Pereira, o Pereirinha do IML, aos 58 anos. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Não havendo, ela vai à votação a moção. Vai à votação, o painel está aberto a moção 216. Está encerrada a votação. Moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 198, moção de aplauso a dona Aide Hansen Calixto. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Lubogo. Senhor presidente, eu peço o adiamento desta moção por mais 2 sessões. Esta de hoje mais uma. Preciso da anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim. Helder. Sim. Toninho. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Moção 198 foi adiada por 2 sessões. Moção Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lubogo. A próxima moção de número 199 é de minha autoria também, e eu peço o adiamento por esta sessão. Moção 199, adiamento, preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Helder. Sim. Sim. Marco. Sim. Toninho. Sim, presidente. Próxima moção. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Carolina Pontes. A próxima moção, 202, é de minha autoria e, em virtude de ser sobre uma Olimpíada de Robótica, em que os alunos estão viajando, representando Limeira, peço adiamento por esta sessão. Moção 202, adiamento. Toninho. Sim, presidente. Marco. Sim. Helder. Sim. Carolina. Sim, presidente. Próxima moção. Moção 203, moção de apelo à CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, para que agilize o processo de restauração do prédio que pegou fogo no residencial Olindo de Luca, no dia 2/5/2018.
Autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Algum vereador deseja discutir a moção? Eu gostaria, Com presidente. a palavra o vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhores vereadores, 6 meses já se passaram, né? E até o exato momento, nenhuma providência foi dado em relação ao prédio do Olindo de Luca, que por uma fatalidade, infelicidade, alguém ateou o fogo e outros moradores foram prejudicados com o incêndio no seu apartamento. Eu fui procurado, o meu gabinete, para poder cobrar a prefeitura referente a este assunto. E quando chegando, a informação que eu obtive do CEPROSOM é que estaria dando todo o atendimento social a estas famílias com o aluguel social e a Secretaria da Habitação que havia feito tudo aquilo que compete à parte da prefeitura. Ou seja, agora compete ao CDHU, esses moradores, esse prédio tem um seguro e que até o momento há uma dificuldade numa resolutividade para que as pessoas possam retornar para a sua moradia, para a sua casa. Recentemente, na semana passada, saiu até uma matéria da jornalista Daisy Lacerda, relatando o assunto de 6 meses do incêndio, e na matéria constava que a seguradora daria até agora o mês de novembro para que pudesse entregar, né, os apartamentos aos moradores. Essa informação, quando eu estive conversando com a prefeitura, a secretária da Habitação, acredito também que eles não tinham essa informação. O requerimento foi protocolado anterior a esta matéria, mas fica aqui o pedido de aprovação desta moção de apelo para que realmente o CDHU, junto à seguradora, possam dar uma atenção para aqueles moradores que, infelizmente, por uma ação de um outro morador, estão sendo prejudicados por estar ausentes dos seus imóveis, das suas residências. Sem contar que o local está servindo, né, de pontos de encontro de droga, que tem levado uma preocupação também aos moradores dos prédios vizinhos. Então, peço o voto favorável dos novos vereadores. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, a moção vai à votação. Está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada pelos vereadores presentes no plenário. Moção 204, moção de aplausos à Aldeia Movimento Pró Cultura pela realização do Troféu Fumagalli no município de Limeira. Autoria do vereador Wagner Barbosa. A moção está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, a votação. Senhores vereadores, a votação. A votação está encerrada. A moção foi aprovada pelos vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 205, moção de apoio à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social pela abertura do restaurante do programa Bom Prato aos finais de semana e o aumento do número de refeições servidas pela unidade de Limeira. Autoria do vereador Cleiton Aparecido da Silva. A moção está em discussão. Eu quero discutir, presidente. A palavra o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, pelo presente,
Nós tivemos aqui há cerca de 2 semanas a visita do nosso secretário de Desenvolvimento, Gilberto Nascimento Júnior, visitando o Bom Prato, e quem esteve presente viu que ele afirmou que, não só aqui na nossa cidade, mas também em algumas cidades do estado, está em estudo a abertura do Bom Prato aos finais de semana e também o aumento de, acho que de 1.200 para 1.500 refeições aqui na nossa cidade. Então, essa moção é uma moção de apoio para que realmente a Secretaria Estadual de Desenvolvimento possa fazer isso na nossa cidade, aproveitando aí, reiterando o meu agradecimento ao Gilberto Nascimento Júnior, que é o secretário de Desenvolvimento do meu partido, do PSC, a vinda dele aqui e o compromisso dele que ele teve com a nossa cidade desse aumento nos finais de semana e também do aumento do número de atendimento. Quero agradecer aos vereadores que estavam presentes, principalmente a vereadora Lu Bogo, que é uma também que apoia muito esse projeto, uma entusiasta também desse projeto, e que eu tive o prazer dela estar junto comigo nessa moção. Nós dois fizemos, mas infelizmente é o proponente que é falado, vereadora Lu, mas você esteve junto comigo nessa moção. Então, quero pedir a aprovação de todos os pares para que cada vez mais nossa cidade possa ser assistida nessa parte social que muito carece a nossa comunidade. Obrigado, presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, a moção vai à votação. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Moção 206, moção de aplauso ao projeto Fúria Abílio Pedro e aos técnicos de futebol William Valdomiro Ferreira, ao técnico de futebol William Valdomiro Ferreira pela dedicação e empenho, autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. A moção está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, a votação. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 207, moção de aplauso ao senhor Alexandre Francisco pela premiação do troféu Fumagalli como professor de destaque de ensino médio do município de Limeira, autoria do vereador Wagner Barbosa. A moção está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, a votação. A votação está encerrada. A moção foi aprovada pelos vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 209, moção de aplausos ao preparador de goleiros limeirense Marquinho Domingues pelos importantes títulos conquistados no futebol tailandês. Autoria do vereador Wagner Barbosa. A moção está em discussão. Alguém deseja discutir? Não havendo, a moção vai à votação. Está encerrada a votação.
A moção foi aprovada pelos vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 210, moção de aplauso ao projeto Nunca é Tarde para Aprender, ação de inclusão digital destinado a idosos de Limeira, autoria da vereadora Érica Tanque. A moção está em discussão. Algum Desejo, vereador? senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhora presidente, nobres pares, muito bonito o que acontece nessa casa quando o assunto é Nunca é Tarde para Aprender. Desde setembro deste ano, grupos da terceira idade participam de um curso de inclusão digital e uso de tecnologia pela Escola Legislativa na terceira idade. E é promovido pela Câmara Municipal, né, através da Escola Legislativa, em parceria com a organização Enactus Unicamp e com o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS Marilena Pinto Ramalho, do CEPROSOM. Imaginem a terceira idade aprendendo, sendo incluída no mundo digital. Essa é a finalidade e a extrema importância que é isso. Hoje tudo fica mais fácil com o uso do celular, mas também o conhecimento que se tem através do celular, da internet, é extremamente importante. Podemos consultar saúde, entrar em sites, são vários os aspectos que essa inclusão, o aprender a um mundo virtual, é extremamente necessário e eles estão se saindo super bem. Mas o mais bonito é ver a interação entre jovens da Unicamp e os nossos membros da terceira idade. Simplesmente emocionante, lindo de ver a interação que ocorreu ou que ocorre nesses eventos. Então, simplesmente aqui é um parabéns aos membros da Escola Legislativa, a essa Casa de Leis, à Unicamp, ao CEPROSOM, através desses departamentos próprios do CEPROSOM, e a esses membros da terceira idade, que com muita disposição estão realmente fazendo parte do mundo virtual e aprendendo, mostrando que aprender realmente não tem idade. Muito obrigada, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada pelos vereadores presentes no plenário. Próxima moção. Moção 211, moção de aplausos ao juiz de direito, Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto, pela premiação do Troféu Fumagalli na categoria Desenvolvimento Social. Autoria do vereador Wagner Barbosa. A moção está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Anderson. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada pelos vereadores presentes no plenário. Senhora presidente, acabaram-se as moções, voltaremos aos requerimentos.
Vamos retornar aos requerimentos, senhora secretária. Requerimento 678 é do vereador Marcelo Rossi, então passarei para o 679 também do vereador Marcelo Rossi. Iremos para o 680. Assunto: requer informações ao Poder Executivo sobre a última manutenção no piscinão do Tiro de Guerra no município de Limeira. Autoria da vereadora Constância Bebet Dutra. Alguém deseja discutir o requerimento? Sim, presidente. Palavra, vereadora Constância Félix. Senhora presidente, nobres pares, plateia presente, trago a essa casa esse requerimento por estar muito preocupada com a manutenção do piscinão e se realmente foi feita essa manutenção. No ano passado, nós tivemos sérios problemas de enchentes, eu acredito pela não execução, pelo menos o que deixou para mim foi isso, naquela área ali do piscinão, que é ali embaixo, no Tiro de Guerra. E daqui a pouco começam as chuvas, na verdade já está começando essas chuvas, né? Então, nesse requerimento, senhora presidente, eu pergunto qual a data da última manutenção do piscinão do Tiro de Guerra no município de Limeira? Qual a previsão da próxima manutenção? Para não acontecer igual ao ano passado. Eu lembro bem como é que foi o ano passado. Foi uma correria só, né? Inundou vários locais ali na região. E as pessoas já têm me procurado, o pessoal lá de baixo tem comentado sobre as galerias, se está sendo feito realmente a manutenção. Então, nesse requerimento, eu pergunto, é um assunto que ainda dá tempo, se não foi feita essa manutenção, por gentileza, peço à prefeitura que faça urgente para não ocorrer igual ao ano passado. Tá? Muito obrigada, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo ao Executivo. Próximo requerimento. 681 requer informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de criar um convênio parceria com clínicas veterinárias particulares para realizar castrações de cães e gatos gratuitas no município de Limeira. Autoria do vereador Rafael Luiz Pavarini de Camargo. Algum vereador deseja discutir? Não havendo ao Executivo. 682 requer informações ao Poder Executivo sobre o faturamento bruto da empresa concessionária do transporte coletivo de nossa cidade, Viação Limeirense, autoria do vereador Jorge de Freitas. Algum vereador deseja discutir? Eu quero. Com a palavra, a vereadora Constância Félix. Senhora presidente, nobres pares, quero aqui agradecer, na verdade, o nobre vereador Jorge de Freitas, porque me fez ter essa oportunidade de falar através desse requerimento. Senhora presidente, nobres pares e público aqui presente, gostaria de parabenizar o vereador Jorge de Freitas. É importantíssimo termos cada vez mais vereadores fiscalizando esse assunto. É muito importante, porque, afinal, precisamos de transparência na questão do transporte. Eu espero que o nobre vereador Jorge de Freitas consiga a resposta do requerimento, conforme estipula o regimento desta casa. Pois comigo, senhora presidente, não foi assim. No dia 19 de abril, protocolei o requerimento 267 de 2018. Nele, solicitei informações sobre os valores gastos com a intervenção no transporte público aqui da cidade. Nesse requerimento, elaborei um questionamento com 10 perguntas a respeito dos detalhes dos gastos da intervenção. Nele, eu pergunto desde o valor de cada manutenção realizada nos veículos até o valor da reforma dos veículos, dos ônibus. Porém, no dia 5 de junho, o senhor prefeito pediu a prorrogação de 15 dias para responder o requerimento. Vencendo os 15 dias, a prefeitura emitiu uma resposta ao requerimento, porém, nessa época, pedia mais 15 dias.
violando a lei orgânica do município, conforme o artigo 81 do inciso 27. Na semana passada, ainda não tinha recebido resposta alguma do requerimento, completando o período de 5 meses de omissão da Prefeitura. Expedi o ofício ao senhor presidente no dia 29/10, presidente desta casa, senhor José Damix, para que tomasse as providências cabíveis junto à Prefeitura. Espantosamente, senhores vereadores, 3 dias depois o requerimento foi respondido, ou melhor, parte do requerimento foi esclarecido. O senhor prefeito está brincando com esta casa. Quando o vereador pede esclarecimento via requerimento, ele deve cumprir o prazo e mandar as respostas adequadas. Não deve dizer que não tem condições de apresentar respostas fisicamente. Eu gostaria de informar essa casa que vou solicitar novamente as informações omitidas pelo senhor prefeito. Não quer responder para essa vereadora? Ele irá responder para o Ministério Público as medidas cabíveis sendo tomadas. Por isso, eu sempre enfatizo a importância de instaurar o CPI do transporte, já que o prefeito tem omitido cada vez mais e não quer prestar esclarecimento. É um assunto sério e nós tentamos discutir bastante aqui. Queremos esclarecimento com detalhes. Por segundo, com detalhes, porém a prefeitura nem requer, nem responder responde. Senhora presidente, infelizmente, conclua sua fala. Estou concluindo, tem vereadora que usa o espaço e eu preciso usar. O senhor prefeito está brincando com esta casa. Com esta vereadora ninguém vai brincar, não. Eu não vou deixar. O Ministério Público vai tomar ciência. 5 meses sem dar uma resposta. Essa casa precisa se manifestar. CPI urgente. Algum outro vereador deseja discutir? Eu quero, presidente. Com a palavra o vereador Cleito Silva. Senhora presidente, eu também estou muito preocupado, principalmente com esse assunto que é o transporte público. Nós tivemos a questão de algumas semanas atrás, usar a tribuna livre, a JTP, eu acho que Paulo, o nome dele, se não me engano, e o Alex da Sinditru, sindicato. E aí ele falou que os direitos trabalhistas dele estavam assegurados por conta da intervenção. Eu me assustei e falei para ele, se alguém falou isso, te enganou, meu amigo. Eu lembro que eu falei aqui nesse plenário. E eu pedi para ele. Ele falou que ele tinha ata da reunião que foi feita na frente da Limerense e eu recebi a cópia dessa ata. E aqui, numa das falas do Dr. Daniel de Campos, secretário jurídico, está na ata, falou que aos trabalhadores que a intervenção foi feita justamente para ficar assegurados os anseios dos trabalhadores, temerosos com os seus empregos e ficasse garantidos os seus direitos durante a transição e com pagamento de suas verbas rescisórias ao final deste. Se comprometeu ao final da intervenção pagar as verbas rescisórias? Será que o Poder Executivo pode fazer isso, senhores vereadores? Esse é o meu questionamento. Nós que levamos aqui à risca o direito, o que pode, o que é certo, o que não é, somos uma casa de leis. Pode isso? Ele garantir aos funcionários o direito de receber as verbas que foi feita lá atrás, uma dívida, assumir uma dívida de uma empresa lá atrás e pagar agora? Eu queria entender isso, queria uma resposta até mesmo do doutor Daniel de Campos. Inclusive, fiz uma denúncia à comissão que o Helder é presidente, que é de transporte, e coloquei junto a ata da reunião para que a comissão possa averiguar isso tudo, assegurar. Eu não sei se pode, porque o prefeito falou que não vai pagar o que foi para trás. Isso aí ele falou em entrevista na rádio, no jornal, falou que não vai pagar, que a dívida é mais de 85 milhões da empresa, e onerar os cofres públicos para pagar a dívida de uma empresa privada, eu não sei se pode. Já está onerando, porque já tem as verbas complementares, que eu acho que nós teríamos que investigar com uma CPI
e não estamos investigando. Agora, pagar essa dívida ainda de verba rescisória quando acabar a intervenção, então eu acho que, estou terminando, presidente, eu acho que esse pedido do Jorge, o quanto está lucrando a empresa, eu acho importantíssimo esses números, para que a gente, já estou concluindo, para que a gente possa saber ao certo o que está acontecendo com a empresa, com o transporte público da nossa cidade. Obrigado, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Manifesto interesse, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente em exercício, doutora Mayra, nobres pares, público que nos acompanha. Em que pese a dúvida ter sido levantada e direcionada ao secretário, doutor Daniel de Campos, que tanto tenho admiração por ter feito escola na UAB, tive a honra já de votar nele enquanto presidente da nossa casa aqui na cidade, me atrevo a dar uns pitacos nesse sentido. E considero tanto o requerimento muito oportuno, bem como as considerações feitas pelo vereador Cleiton Silva. Só gostaria de colocar alguns pontos acerca dessa questão jurídica. Primeiro, que a intervenção ela não tem como razão principal e como razão exclusiva, o que nós chamamos de razão vinculada, o estrito cumprimento de pagamentos de verbas rescisórias. A intervenção ela é motivada por inúmeras razões. E uma delas é o equilíbrio econômico e financeiro, haja vista que a concessionária prestadora de serviços mostrou ser insuficiente no cumprimento. Diante da possível greve que se anunciava logo no início do governo, situação em que o prefeito assumiu, e diante, agora não vamos tentar procurar culpados inocentes, mas diante da situação que foi já colocado por inúmeras vezes desta prorrogação ter sido praticamente colocado dentro de uma gaveta na gestão passada, e, infelizmente, a situação se desdobrou nesse sentido, achei, inclusive, em termos de opinião pessoal, uma atitude bastante ousada do prefeito a intervenção. Ousada porque, hoje em dia, o Poder Executivo tem buscado cada vez menos trazer para si responsabilidades tão pesadas como essa. A intervenção ela não acontece de uma forma branda, ela não acontece de uma forma calma, e é assumir responsabilidade que eu considero uma ousadia e que me surpreendeu positivamente a forma que o doutor Daniel vem trazendo essa situação. Daí, respondendo ao questionamento do vereador Cleiton Silva, mas pode pagar verbas rescisórias? Não estaria pagando e assumindo uma dívida da empresa? No direito existe uma ação de regresso, que a partir do momento que uma pessoa, seja física ou jurídica, de direito público ou privado, assume essa dívida e paga por alguém, ela tem direito de fazer a cobrança daquele que ficou devendo, que seria o devedor principal. Estou falando aqui de forma grosso modo, sem maiores detalhes, porque essa intervenção em específico tem diversos marcos. Temos que ver, inclusive, se verbas rescisórias anterior ao fato da instituição da intervenção ou posterior. Em virtude do tempo, concluo em outra oportunidade. Obrigada, presidente. Algum outro vereador? Com a palavra, o vereador Jorge de Freitas. Senhora presidente, doutora Mayra, que ocupa a direção da mesa e da casa nesse instante, senhoras e senhores vereadores, público presente, esse requerimento não trata especificamente de verbas rescisórias, e sim saber o valor total que o poder público repassa sob subsídio. Mas é importante também que a população saiba que os funcionários das empresas de transporte coletivo, por favor, silêncio que atrapalha conversando, a gente perde a concentração da fala quando está falando. Desculpa, mas a gente desconcentra. As empresas de transporte coletivo, ou a empresa agora que está sob subsídio, sob intervenção, tem cerca de 600 funcionários que atuam, alguns afastados, e outros vieram da Rápido Sudeste, que não tem mais a Rápido Sudeste, que operava cerca de 30% do transporte coletivo, e hoje somente uma empresa, e ainda assim sobre intervenção.
Então é importante esse requerimento saber dos valores, para saber exatamente se os funcionários estão tendo uma retaguarda do poder público. O poder público, por si só, não pode custear essas despesas trabalhistas. Isso é sabido. Mas o poder público pode, se desejar, se tiver uma lei, no próximo edital, exigir que as empresas que venham a fazer o transporte coletivo possam estar atuando de maneira legal. Ou seja, ao entregar a inversão emergencial, ao entregar os serviços após esse contrato, após essa intervenção, a nova empresa poderá ter, no plano de mobilidade ou até mesmo no edital, alguma situação que os funcionários possam ter suas verbas rescisórias resolvidas. O fato é que 180 funcionários ainda não recebeu a sua indenização por ter saído da RAP do Sudeste. Então, alguém tem que resolver isso. Não compete exclusivamente ao poder público. Eles já venceram na primeira instância, na segunda instância, mas sim o poder público pode, de uma forma, por ser o interventor, estabelecer ou no edital ou no plano de mobilidade que a nova empresa só assuma o poder na cidade após esse funcionário ter resolvido a situação. Então, espero que possa vir com urgência essa resposta com relação aos valores, para que possamos dar uma informação aos funcionários do transporte coletivo, que faz um serviço importante para a população. Os funcionários bem pagos, bem remunerados, trabalhando de maneira ordeira, quem beneficia com isso é toda a população da cidade. Então, portanto, esse requerimento não trata necessariamente de verbas rescisórias, trata de valores, mas ainda assim é importante saber também dessa informação. Muito obrigado. Algum outro vereador deseja discutir? Desejo. Com a palavra o vereador Newton Santos. Senhora presidente, vereadora Mayra Costa, eu gostaria de dar a minha opinião. Aliás, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Jorge de Freitas por esse importante requerimento que vai trazer às claras os valores que a intervenção está gastando. Aliás, os valores que chegaram até mim, e já chegaram até alguns vereadores, é que todo mês, mesmo usando o subsídio, mesmo usando o total do subsídio, ainda está fechando em déficit, está fechando no vermelho. E isso é muito grave. Isto é muito grave para o nosso município, porque se falar em arcar com a dívida dos funcionários, pelo que me parece, foi ventilado em cerca de 95 milhões de reais. Nós não podemos assumir uma dívida desse tamanho. Agora, se a intervenção vem causando dívida mês após mês, o que será no fim disso? O que será no fim desta intervenção? Será que a empresa que ganhar vai assumir o déficit da intervenção ou nós mesmos é que teremos que pagar? Fora isso, já se ventilou na cidade também que o prefeito está buscando empréstimo para algumas obras na cidade. Não chegou até a Câmara, porque quem autoriza é a Câmara Municipal. Mas nós vamos ter que ver direito, pois nós já assumimos uma dívida, outro dia atrás, do Santander, em cerca de quase 100 milhões de reais. E eu pergunto aos nobres vereadores, o que nós estamos fazendo com a cidade de Limeira se nós permitirmos algo desta monta? Porque qualquer dia desse, todos nós vereadores seremos ex-vereadores. Ex-vereadores. Mas aqueles que assumirão não somente a vereança, mas também a cidade de Limeira, terão uma trágica herança, ao meu modo grosso de ver. Então, quando chegar, vereador Jorge, eu faço questão, apesar que é público, mas eu queria pedir a gentileza do vosso gabinete que me desse um toque para que eu possa pegar esses papéis e analisar minuciosamente
Porque se tem um vereador que é contra endividamento da cidade, sou eu. E acho que todos aqui também. Então, nós vamos analisar de uma maneira minuciosa. Muito obrigada, senhora presidente. Quero dizer que a senhora estava fazendo falta aqui nesse plenário. Eu olhei há pouco, não a vi, falei, ué, doutora Mayra faltando, doutor Marcelo não está. Onde será que estão? Será que foram arrebatados? E eu fiquei... Ainda espero que não. De jeito nenhum. Respirei fundo quando a vi aqui nesse plenário. Muito boa noite, muito obrigado. Algum outro vereador deseja discutir? Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Jorge faz uma pergunta importante para que todos aqui possamos ter ainda mais informações, além do que aquelas que a gente vai conseguindo junto ao Executivo. Mas creio que foi a discussão levada um pouco para o lado das verbas rescisórias desses trabalhadores. É público e notório, pelo menos nessa casa para todos nós, que o sindicato esteve conversando no começo da gestão com todos os vereadores dessa casa. E a reivindicação era exatamente essa. O medo, o grande medo, não receber. Fomos em cima do Poder Executivo, todos os vereadores. Uma nova empresa iria assumir. Nós, vereadores, e acho que não ficou nenhum de fora, todos ficamos extremamente temerosos, porque as informações que acabavam chegando, e um dos proprietários, acho, o representante esteve aqui nessa casa, todos ficaram temerários, porque não conseguiam motoristas, não tinham os ônibus, a internet ferveu, com colocações de que essa empresa não iria dar conta, essa casa ferveu e fizemos uma pressão também em cima do prefeito. Que, diante da situação, e com 2 dias de greve, acabou fazendo a intervenção. Um dos pedidos, realmente, dos funcionários era isso. Eu, particularmente, não entendo da área jurídica, mas entendo na situação de... o que foi colocado foi que seria mantido o serviço e, caso tivesse, seria aberto até uma conta, alguma coisa assim, se me lembro, numa reunião, e até o vereador Cleiton, acho que estava nessa reunião na prefeitura, logo de manhã, numa manhã... Tenho impressão que o senhor estava. Para que, tendo lucro, né, pagando a manutenção do serviço na rua, iria ser destinado para o pagamento, aí não como prefeitura, mas como empresa, sobre intervenção. Né? O que nós temos é um grande problema, é que houve uma queda enorme naqueles que fazem uso do transporte coletivo também. Isso é um ponto que a gente tem que chamar. A gente já fez o subsídio exatamente porque não aguentava a parte de gratuidade e ainda houve uma diminuição ainda do número de pessoas. Então, é somente uma colocação para a gente poder contribuir. Muito obrigada, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Com a palavra, o vereador Estevão. Senhora presidente, nobres pares, é bom que se esclareça com relação ao subsídio que foi mencionado aqui, é que a figura do subsídio ela não existe mais, né? Na verdade, quando autorizamos aqui nesse plenário que o subsídio fosse transformado, na verdade, nessa verba complementar que vai à intervenção. Então, só para explicar que não, a figura do subsídio não existe, né? Sabemos que, além do valor do subsídio, mas que não é mais subsídio, tem sido enviado verbas complementares, como o vereador Cleiton já mencionou nesse plenário. Eu acho que só para esclarecer
com relação à figura de subsídio, que não existe mais. Aquela rúbrica que existia no orçamento, na verdade, foi autorizada para que fosse a intervenção. Isso. Mas existem verbas complementares. É isso mesmo, vereador. Somente isso, presidente. Obrigado. Continua em discussão. Eu gostaria, presidente. A palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, eu me levanto também para parabenizar o vereador Jorge Freitas por esse requerimento. E uma pergunta que vai elucidar muitas nossas dúvidas aqui, tendo em vista os gastos e lucros somados ao subsídio e o valor arrecadado diretamente, o resultado final é deficitário ou superafitário? Essa é a resposta, vereador Jorge, que nós queremos saber se realmente a empresa ela dá lucro ou ela dá prejuízo para o município. O vereador Cleiton levou o caso da reunião com o sindicato até a Comissão de Obras e Transportes. O vereador Helder designou a minha pessoa para ser relator. Nós já oficializamos o secretário, vereador, para que ele possa esclarecer a sua fala e se realmente esse é o acordo feito entre a prefeitura e o sindicato na época que foi feito a reunião. Então, já foi oficializado o sindicato, o secretário jurídico, para que ele possa se manifestar nesta casa. Uma parte, Não, uma parte. Queria agradecer a atenção da comissão, que aceitou o meu pedido e já está tomando as providências. Em relação às verbas, o vereador Estevão, realmente, existe uma rúbrica ainda, viu? Nós autorizamos que seja usado por completo, conforme ele queira. Se existe verba complementar além do subsídio, aí não pode. Se ele quiser usar o subsídio por completo, essa casa autorizou. Se ele quiser usar no mês de janeiro, os 8 milhões e um pouquinho que é da rúbrica do subsídio, ele usa, mas que não use mais depois. Agora, ele não pode passar do valor, que, se eu não me engano, é 8 milhões e 200 mil. Não pode passar desse valor. Se está tendo verba complementar, está irregular. Se ele quiser usar 800 mil esse mês, 900 no outro, 1 milhão no outro, que não passe o valor total do subsídio, ele pode. Agora, passou o valor do subsídio, aí ele está agindo de forma irregular. Então, existe sim ainda a rúbrica do subsídio, que ele pode usar como ele queira, da forma que ele queira, não por mês como era a lei. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Gostaria. A palavra, vereador Mirda Lanche. Parabenizar ao Jorge por esse requerimento. E lembrando também que era uma média de 1.900.000, 1.900.000 e poucos mil usuários por mês, caiu para 1,5 milhão, até por essas plataformas que existem hoje aí no mercado, e também a gratuidade é uma coisa que pesa muito no orçamento, que a lei federal é 65 anos e Limeira isenta a partir de 60 anos. Então, aí dá uma média de quase 300 mil mês, que tem que ser para quem que usa, sobra para quem usa o transporte público pagar. E como, infelizmente, fica sempre déficit, foi isso que lá no governo passado foi lançado o subsídio também. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu quero, presidente. A palavra, vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Novamente, nós estamos com esse assunto, um assunto pertinente para a nossa cidade. Eu, como vereador, me responsabilizo meus atos aqui presente nessa Câmara, mas não pelos atos do Executivo. Nós votamos aqui uma lei para que desse uma flexibilidade para o município, para o Executivo, pudesse usar a totalidade dos valores do subsídio, conforme o período, como achasse melhor. Então, se quisesse usar num mês só, poderia se usar, ou em decorrer de mês. Em nenhum momento votamos lei para complemento, em nenhum momento demos a flexibilidade total para que o transporte público se tornasse a situação. Eu tenho aqui resposta de um requerimento da vereadora Constância, onde vocês terem uma ideia, em junho, vereador Cleito, em junho desse ano, entrou 3 milhões e 37 de subsídio, mais
512 mil, de complemento mais 520 mil, e verbas que são pagas do deficiente, 218 mil, totalizando 4.288.000, com despesas da empresa, 4.363.000. Então, praticamente todos os meses tem fechado negativo. Então, a Prefeitura assumiu esse compromisso. Nós estamos falando de uma situação de 2 anos já, nós estamos falando de uma situação de 6 meses, e a Prefeitura nos disse, foi nos falado que assumiria o compromisso da intervenção, logo mais entraria com um pedido de estudo da mobilidade urbana e, novamente, uma licitação para uma nova empresa. Isso não se aconteceu, nenhum dos itens até agora. Se eu não me engano, aconteceu o estudo, iniciou o estudo da mobilidade urbana da nossa cidade, que pode acontecer até em 1 ano. Então, nós estamos indo para o 3º ano, nem o estudo vai ser completo. Então, nós vamos, desse jeito, nós vamos terminar os 4 anos do nosso mandato com o caos do transporte público. E nós não podemos ser responsáveis por isso. Se a Prefeitura assumir o compromisso, ela tem que cumprir o compromisso. Ela tem que entregar isso aí e fazer o mais rápido possível essa licitação. Nós aqui apenas representamos a população e, naquele momento, nós estávamos com dúvida da empresa que ia assumir, porque agora nós queremos uma empresa, de fato, que assuma e que faça o transporte público de qualidade na nossa cidade. Não vamos assumir responsabilidade do Executivo aqui. Nós temos que cobrar, se nós formos passar os 4 anos, cada vereador fazendo um requerimento, estudando o requerimento, nós vamos terminar e não conseguir. Nós temos que implantar uma comissão para estudar esse assunto. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo antes, porém, no próximo dia 12, próxima segunda-feira, estará aqui, usando a tribuna, o secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura, Dr. Daniel de Campos, falando a respeito do transporte coletivo. Ao Executivo, o requerimento. Próximo requerimento. Senhor presidente, entrou uma moção de pesar nesse momento. Pois não? A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Moção 222/2018. Assunto: moção de pesar pelo falecimento de Bruna Valéria Ferraz Manduca, do vereador Anderson Cornélio Pereira. Em discussão. Desejo discutir, Com presidente. a palavra, vereador Anderson Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores presentes no plenário desta Casa de Leis. Presidente, eu quero compartilhar um pouquinho da minha dor e da dor dos familiares e amigos da Bruna Manduca, que é uma pessoa que já conhecemos há muitos anos e que frequenta a nossa comunidade da Igreja Assembleia de Deus em Limeira. E essa moça foi um exemplo de vida, um exemplo para as pessoas que também são acometidas de doença grave, especialmente o câncer. E por longos 4 anos, a Bruna Manduca lutou bravamente contra essa doença, dando exemplo de vida, dando exemplo de perseverança, de ânimo e de luta contra a doença que começou com um câncer de mama e foi se alastrando por todos os demais órgãos do corpo. Nós acompanhamos todo o sofrimento dela durante esta jornada e, infelizmente, a doença a fez tombar. Mas eu quero deixar registrado por meio desta moção e peço que a família seja comunicada, tornando pública essa luta dela contra a doença que tirou ela do meio de nós, deixando para nós todo o amor que ela sempre teve com as pessoas que com ela participava,
que com ela lutava e que fica agora, por conta de sua partida, o exemplo de vida que ela deixou, o exemplo de luta, de perseverança, o exemplo de amor. Durante todo o período de dor, a Bruna sempre tinha um sorriso, tinha uma palavra de amor, uma palavra de esperança, e que cativava e motivava e dava exemplo a todos nós. Que fique o registro do nosso pesar do seu falecimento, tornando pública a nossa dor, mas com muito amor por ela e pela sua família. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Eu gostaria. Com a palavra, vereador Newton Santos. Quero me solidarizar com a família da Bruna e, através da moção exposta aqui pelo vereador Anderson Pereira, levar o nosso acalento até a família através desta moção. Infelizmente, uma enfermidade terrível fez com que o passamento da Bruna acontecesse de uma forma prematura, mas podemos dizer que, através da nossa fé, da fé que professamos, a alma é o mais importante para Deus, não é? O homem, sim, se preocupa com o corpo. Pode ver que quando morre uma pessoa, as pessoas ficam perguntando, onde está o corpo? Onde vai ficar? As pessoas se preocupam com o corpo, mas Deus se preocupa com a alma. E com certeza a alma da Bruna está acolhida e no lugar de honra e de glória, como o próprio Deus promete àqueles que o servem. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo, a moção vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Voltamos aos requerimentos, senhor presidente. Visão? Requerimento 683, requer informações sobre a Secretaria de Urbanismo, autoria do vereador Newton César dos Santos. Em discussão. Mais uma vez me levanto, senhor presidente, público presente, para falar a respeito desse requerimento. Cumprimento aqui em plenário o secretário de Educação, André, o nosso secretário jurídico também se faz presente aqui nesta noite, e eu gostaria que constasse em ata a presença dos dois. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento para a Secretaria de Urbanismo porque nós, vereadores, criamos o Fundurb, que é um fundo onde se é depositado as taxas de acordo com o urbanismo de nossa cidade, as taxas que são recolhidas de acordo com os empreendimentos fixados aqui em nossa cidade. Eu, melhor esclarecendo, quando o empreendedor vai fazer um prédio aqui na cidade, então ele precisa recolher uma taxa. E essa taxa é destinada ao Fundurb. Várias taxas têm o seu cálculo, mas a taxa de desapropriação, que é algo que ele faz compensando o seu empreendimento, ou seja, a prefeitura está desapropriando uma rua em tal lugar. Ele vai lá para fazer um empreendimento, então ele é, entre aspas, obrigado, de uma certa forma, cooperar com essa desapropriação, pagando o valor daquela desapropriação. Porém, eu tenho sido procurado por alguns empresários do ramo que vieram me questionar e eu não tive como falar com o secretário até hoje, por diversos fatores, que não está havendo uma base de cálculo
para calcular esse valor que o empresário tem que pagar. Inclusive, a pessoa que me procurou está tentando usar a tribuna para que todos os vereadores possam, de uma certa forma, ajudar nesse quesito. Não é porque a Subcels é que faz o laudo e apresenta o valor. E esse valor, de uma certa forma, pode ser até negociado. O empreendedor vai lá e fala, eu não posso pagar esse valor. Fala, mas então é esse, ou é esse, ou é esse. Então, o meu requerimento é perguntando qual a base de cálculo que a Subcels usa para apresentar o valor a cada empresário. Porque nós todos queremos que a nossa cidade ela cresça e cresça cada vez mais, não é? Mas nós não podemos deixar que algo dessa maneira seja feito aleatoriamente, porque se não me responderam, então a resposta que eu tenho até agora é que esse valor é aleatoriamente como a cara do freguês, e isso não pode acontecer de maneira alguma. Então essa é a razão do meu requerimento. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Continue a discussão. Desejo discutir, presidente. A palavra, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, vereador Newton, de fato, eu acho que é necessário, talvez, esclarecimento sobre essa base em que é feito a avaliação, né, na verdade, daquelas ações de desapropriação, ações mitigatórias, às vezes. Só para tentar elucidar, a Subcels ela tem a função de dizer quais são essas ações mitigatórias que devem ser feitas. Ela tem a função de informar, né, o valor, mas o valor em si, na verdade, é uma comissão permanente que deve informar, que deve... é uma comissão de obras, na verdade, que ela, com dados técnicos, ela, na verdade, traz a esse valor que a Subcels apenas informa. Então, só para contribuir assim, um pouco antes da chegada do requerimento, da resposta do requerimento, é mais ou menos isso. A Subcels apenas informa, mas existe essa comissão que avalia quais são as ações mitigatórias, que avalia a questão de valor, e os empreendedores, eles têm o direito de fazer a contestação desses valores ou dessas ações mitigatórias, e inclusive através de processo administrativo. Então, eles fazem um requerimento e apontam, na verdade, olha, o valor talvez da área no mercado vale a menos. Então, eles têm que apontar por qual caminho essas ações, essa desapropriação tem que ser feita. Então, é sempre baseado em critérios técnicos. E é lógico que o empreendedor hoje está com a corda no pescoço. Essa é a verdade, ele está com a corda no pescoço. E eles querem ter, né, o valor justo, uma ação mitigatória justa, para que possa beneficiar, né, tanto o município, né, quanto o seu empreendimento, e é lógico que ele vai lucrar em cima desse empreendimento. Então, assim, é um jogo de puxa mesmo, porque é questão de mercado, né, é legítimo essa discussão, mas essa discussão tem que estar no âmbito técnico. Então, se o empreendedor vê que o valor, o que aquela ação é uma monta muito grande, já concluindo, presidente, é uma monta muito grande, com referência a valores de mercado, ele tem todo o direito de entrar com processo administrativo, um requerimento e pedir uma reavaliação. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo o executivo, nesse exato momento, eu encerro o expediente para que o cerimonial proceda
toda a preparação para a entrega de título de cidadão limeirense ao senhor Eurípides Antônio da Silva. A sessão está suspensa.